Esta é a videoaula sobre a transformada discreta de Fourier, também chamada de DFT. Então, a transformada discreta de Fourier tem essa definição. Então, a transformada é essa função x de k, que é dada pelo somatório de x de n, w, essa variável w, índice nzão elevado a kn. Essa variável w é uma espécie de atalho para e na menos j 2π sobre n. E a transformada DFT inversa é dada por essa fórmula, x de n é 1 sobre n, também o somatório de 0 até n menos 1, o x de k, que é a DFT do sinal, vezes o w, índice n elevado a menos kn. Então, a DFT ela transforma uma sequência de tamanho n num espectro, né, de tamanho n também. Então, em ambos os domínios, a gente tem uma sequência de tamanho n, ou melhor, um vetor de tamanho n. Então, aqui algumas propriedades da DFT. Ela é uma transformada de Fourier, então ela herda a maioria das propriedades da transformada de Fourier, da DTFT, que é a transformada que a gente já tinha visto. Algumas propriedades diferentes é que a convolução é uma convolução circular, em vez de ser uma convolução linear. Correlação também é uma convolução circular, mas de resto as propriedades são parecidas. Então, qual que é a ideia, qual que é o uso da DFT? A transformada de Fourier que a gente tinha visto, que é a DTFT, Discrete Time Fourier Transform, ela transforma, então, uma sequência no tempo discreto num espectro, e esse espectro é uma função contínua. O problema é que ele não pode ser facilmente calculado com algoritmos em computadores. A DTFT ela tem mais um apelo teórico, enquanto a DFT vai ter, então, um apelo numérico. Ela provém, então, uma representação de espectro, uma sequência de n valores, usando n coeficientes. E a principal vantagem é que existem, então, algoritmos rápidos para calcular a DFT, que são as FFTs, a Fast Fourier Transform, que a torna muito importante em diversas aplicações de PDS. Aqui um exemplo, a gente vai calcular a DFT da sequência impulso unitário, então simplesmente substituindo o impulso unitário na definição, a gente tem esse somatório que por impulso unitário vai ser apenas um valor para n igual a 0, então vai ser esse w elevado a k vezes 0, e substituindo o w pela definição, que é e na menos j 2πn sobre nzão, a gente tem o valor 1. Para IDFT, que é a inversa, então a gente vai ter esse somatório de 0 até n menos 1, de 1 vezes todo esse valor aqui, e o resultado então vai ser 1 para n igual a 0 e 0 para n diferente de 0. Isso a gente vê que, na verdade, esse w elevado a nk é uma senoide, e aqui a gente está somando os períodos inteiros da senoide. Só para n igual a 0 é que a gente tem, então, esse somatório de n vezes 1, e aí o resultado vai dar n, dividido por n vai ser igual a 1. Os outros valores, a gente tem esse somatório de valores positivos e negativos, porque é um ciclo inteiro dessa senoide, que vão acabar se cancelando. Então, finalmente, a gente tem que ir para x igual a 0, a gente tem o somatório de k igual a 0 até n menos 1 de 1, isso vai dar n, e 1 sobre n vai dar 1, então a transformada inversa, né, a IDFT de uma constante é o impulso unitário. Uma maneira interessante de visualizar a DFT e a DFT inversa é pela formulação matricial. A gente reescreve o somatório da definição como uma multiplicação matricial, onde então a gente vai formar essa matriz W de n, e a DFT, como é uma transformada linear, a gente pode realizar pela multiplicação, então, dessa matriz pelo vetor, e a IDFT, como a única diferença da DFT para IDFT é que o W aparece com sinal negativo, como o W é um E na menos J, ele aparecer com expoente negativo, significa que a gente tem um complexo conjugado. Então aqui a gente tem um complexo conjugado dessa matriz W, dividido por 1 sobre N, que é o fator de normalização. A gente tem a definição, então, da DFT no formato e da DFT inversa no formato matricial. Aqui um exemplo de uma sequência 0, 1, 2, 3, e a gente vai calcular a DFT pelo método matricial. Então o primeiro passo é montar a matriz. Aqui é a matriz que vai realizar a multiplicação, a matriz tem esses Ws, então as linhas a gente tem como se fosse o N, né? Então aqui para N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, só que a primeira linha o K igual a 0. E aí na segunda linha o K igual a 1, primeira coluna N igual a 0, segunda coluna N igual a 1, terceira coluna N igual a 2, quarta coluna N igual a 3, então a gente tem esses valores. Aqui foi facilitado porque o Nzão é 4, esse Nzão aqui, que é o índice do W, é o tamanho da sequência, então a gente pode transformar esse e na menos j 2π sobre n em cosseno e seno, e nesse caso então vai ser cosseno de π sobre 2k menos j π sobre 2k, a gente monta então essa matriz, e simplesmente então multiplicando essa matriz pelo vetor, que é a sequência original,
a gente tem o resultado da DFT. Para IDFT, mesma coisa, só que a gente vai usar a matriz conjugada transposta, onde então alguns valores mudam, e se a gente fizer então a multiplicação dessa matriz 1/4, né, multiplicação dessa matriz pelo valor, pelo espectro, né, que é a DFT do sinal original, a gente volta para o sinal original. Vamos fazer um exemplo agora no Python. Então, para fazer esse exemplo aqui no Python, primeira coisa a gente vai escrever mais uma função dentro da nossa biblioteca PDS, que é para montar a matriz. Então a gente vai escrever essa função que é dft-mtx, que é uma função que recebe um inteiro n e monta a matriz dft para a gente fazer então a dft matricial. Então, olhando aqui como que está o código, basicamente a gente tem que chamar essa função meshGrid, que ela vai criar duas matrizes aqui, uma matriz kzinho, que vai na variável k, outra matriz que vai na variável n, e essas matrizes têm então o primeiro valor, a primeira coluna como sendo 0 no caso do k, e no caso do n está variando, então de 0 até n-1. Depois a gente então eleva e elevado a menos j2π sobre n a k vezes n e retorna, a gente obtém essa matriz. Eu vou fazer aqui para conseguir visualizar o que essa expressão aqui está fazendo, vou definir aqui um certo n pequenininho, n igual a 4, e vou copiar essa função aqui para a gente dar uma olhada nessas matrizes k e n aqui dentro dessa função. Tem que só importar aqui o NumPy, executar novamente, e aí a gente consegue então dar uma olhada aqui nessas matrizes. Então a matriz K, ela tem então a primeira linha de zeros, segunda linha de 1, terceira linha de 2, outra linha de 3. Já a matriz N, ela é parecido, só que a primeira coluna então é de zeros, segunda coluna de 1, terceira coluna de 2 e quarta coluna de 3. Quando a gente multiplica então o K vezes N, a gente tem essa matriz e a gente depois vai então elevar, né, o nosso W a K vezes N, e aí a gente tem justamente o que a gente precisa para montar a matriz DFT. Então, montando essa matriz, aqui a gente vai montar a matriz, colocar nessa variável W, e aqui é só uma opção para poder imprimir na tela aqui com menos pontos depois da vírgula. Executando isso, a gente obtém então a nossa matriz DFT, comparando aqui com o que a gente tinha obtido analiticamente, a gente obtém então exatamente a mesma matriz. O próximo passo então é multiplicar a matriz DFT pelo nosso vetor x, e aí eu vou criar então essa variável xmtx, que seria o espectro, né, calculado pela DFT através do método matricial. A gente usa esse operador arroba aqui, que para a biblioteca NumPy que a gente está usando é a multiplicação de matriz vetor. Então, e depois eu vou calcular a IDFT, que seria a DFT inversa, e vou imprimir então os dois resultados nesse código. Então a gente obtém aqui o espectro, comparando aqui então 6 menos 2 mais J2 menos 2, menos 2 menos J2, foi exatamente o que a gente obteve aqui nos slides. E a DFT inversa, então a gente tem 0, 1, 2 e 3. Aparece aqui também a parte imaginária, mas ela é toda igual a 0. Uma propriedade importante da DFT, que a gente também tinha na DTFT, é periodicidade. Então, a gente consegue enxergar aqui a DFT periódica, que simplesmente a gente substitui aqui o valor de n e calcula então o x, que seria a DFT, na posição k mais n. E aí, substituindo então no lugar do k, k mais n, a gente tem aqui que o w elevado, da índice n elevado a n, isso aqui dá igual a 1, isso é fácil de ver, substituindo a definição do w, que é n menos j2π sobre n, então ela é periódica com o período de n. Uma coisa diferente da DTFT é que a DFT ela é periódica também no tempo. Então, se a gente usar a fórmula da DFT inversa e for calcular qual que é a amostra x de n mais n, é fácil de ver que a gente tem o x de n também. Então, o que significa isso? Que se a gente fizer a DFT de um sinal de comprimento finito, de tamanho n, ele automaticamente é assumido que é um sinal periódico fora dos limites. Como se a gente não tivesse feito um cálculo, obtido as amostras fora do limite, mas ele assume que é periódico. Esse é a mesma analogia com a série de Fourier transformada de Fourier. Então a DFT ela age como se fosse uma série de Fourier, onde o sinal é assumido periódico e a gente só precisa então fazer os cálculos num período. Enquanto a DTFT é análoga à transformada de Fourier, por isso somatória de menos infinito até mais infinito. Graficamente, a gente representa então dessa maneira, como se a gente só usasse um período do sinal para fazer DFT, aliás, só as amostras que a gente tem disponível,
mas o resultado da DFT, na verdade, é de um sinal periódico pela natureza então discreta do espectro, né? Analogia então com a série de Fourier. Então, esta videoaula acaba por aqui, até a próxima.